recapitulou, eu fiquei preocupada que a gente tinha analisado isso muito rápido na aula passada. E queria, então, chegar agora na atividade que nós vamos fazer nesta aula. Eu agora saí do campo da arte, né? É importante a gente ter clareza que a gente fez uma análise da tradição artística, obras, mas as obras que vocês analisaram, essas últimas que nós vimos, são experimentações bastante radicais da produção contemporânea, né, que essa teoria ajuda bastante a analisar. Mas a gente pode analisar todo tipo de imagem, ou todo tipo de mensagem com essa teoria. Aqui, no caso, eu peguei publicidades. Né? Vamos analisar essas duas primeiras, que são duas propagandas de desodorante. Essa do meio aqui. Se vocês fossem classificar pela teoria, como é que vocês classificariam essa? Essa daqui, essa do meio, azul. A naturalista, a realidade. É uma propaganda de desodorante e ele mostrou o produto simplesmente. E esse primeiro, que também é uma propaganda de desodorante. Como é que vocês classificariam, analisariam? Né? Não é só um desodorante. Bum! Se você dá uma ideia de... Será que esse primeiro aqui é um desodorante para homem ou para mulher? Para homem, gente. Então, interessante, né? Ele não escreveu nada disso, ou não está dando para ler, né? Mas por que é para homem? Por causa da força, a cor, né? De vigor. Estereótipos. Então, é interessante a gente pensar o seguinte: a publicidade, por excelência, tem uma função conativa. Ela quer influenciar o receptor, que é o consumidor, a consumir seus produtos. Na feira, ele fica mostrando seu produto. Olha a banana, como está boa, compra e freguesa, faz esse contato realmente direto. Mas as propagandas, de modo geral, usam estratégias poéticas, estratégias de linguagem muito mais sofisticadas. O objetivo final é te influenciar. Mas como fazer isso? Eles podem usar várias estratégias. Ora emotiva, ora mais conativa mesmo, ora usando um efeito metalinguístico. Então, olfático, o que for. Então, a gente vê que a primeira tem um tom emotivo. A segunda, bem naturalista, bem referencial. Essa aqui é uma capa da Isto É. O que está escrito aqui? Olhe-se no espelho. Essa frase é o quê? Nas nossas categorias. Olhe-se no espelho. Olhe-se. Qual a função? Conativa. Mas daí, para isso, eles fizeram essa foto dessa mão com esse espelho, e onde é a lâmina do espelho, eles efetivamente colaram um papel laminado, diferente do papel, foi colado na capa um papel que você olhando, ela realmente refletia, não como um espelho, mas tinha aquela sensação do reflexo. Essa estratégia é o quê nas nossas teorias? Fática. Então, essa capa, ele usou uma estratégia fática para desdobrar num apelo ao receptor, conativo. Então, eu posso dizer que as duas estão em evidência aí. Peguei essa outra imagem, que é de uma reportagem. A dieta do poder, falando sobre a dieta que a presidenta Dilma está fazendo e que perdeu vários quilinhos aí e tal. A dieta do poder. Qual foi a estratégia? O que o artista gráfico aí selecionou e combinou? Elementos do poder em volta e a mulher. O que é essa imagem aqui? Vocês conhecem essa imagem? É o quê? A Catedral de Brasília. Então, é um monumento que representa Brasília. Mas nesse contexto que ele colocou, da maneira como ele combinou, isso virou o quê? Virou um espartilho. Que função que está em evidência aí? Metalinguística. Por quê? Ele transformou, mudou, usou de formas para transformar
traduziu uma forma num outro contexto, né? Estabeleceu essas relações metafóricas entre esses dois elementos. Ele faz um jogo aí de linguagem, né? É bem código. Além de pegar todos os outros símbolos que representam Brasília. Então, é bem código essa daí. Então, dá para analisar? Publicidades? Vamos falar sobre espartilho? Espartilho. Por quê? Bem que a Dilma está usando o meio do governo. Está sendo apertada pelo poder. Isso. Então, a partir desses exemplos, então, o que eu quero colocar é que a gente consegue dialogar com essas publicidades e desvendar, de certa forma, qual foi a estratégia que o publicitário usou para te seduzir. Então, nós vamos fazer o seguinte exercício agora. Eu vou dar revistas para vocês, para cada grupo, e cada grupo vai ter que achar 5 exemplos de publicidade emotiva, conativa, referencial, fática e metalinguística, sempre discutindo a estrutura poética. Vocês vão identificar, retirar a imagem, colar num papel que eu vou dar aí para vocês e discutir para achar os exemplos todos. E no final da aula, então, daqui a uns 30 minutos, mais ou menos, os grupos vão apresentar as publicidades que escolheram. Tá certo? A partir de agora, nós vamos interromper o exercício, mesmo que vocês não tenham concluído tudo, e aproveitar esse nosso tempo para realmente apresentar os trabalhos e discutir. Acho muito importante qual a estratégia que eu vou usar. Eu vou partir de função por função e cada grupo, começando da emotiva. Todos os grupos vão apresentar a sua escolha de emotiva. E vou colocar em discussão para a sala. Então, se você não concorda, se você acha que pode ser outra função mais evidente naquela publicidade, manifestem, porque, como a gente comentou, não tem uma interpretação, um rótulo fechado, né? Todas envolvem, de certa maneira, todas as funções, e o aluno pode levantar um outro aspecto que enriquece. Então, na verdade, não se contrapõe, mas enriquece a análise. Vamos lá? Começar com esse grupo. Função emotiva, o que vocês escolheram? Todos estão vendo? Deixa eu dar uma passeadinha com ele para todo mundo ver. Então, é esse o trabalho, né, do grupo. Pode começar a explicar, enquanto eu vou mostrando aqui. A gente escolheu essa imagem como função emotiva porque é um desenho e uma revista, né? E tá realmente falando assim, ele é compartilho. Sabe? Não precisa, mostra assim. Balãozinho e compartilhar é um termo assim muito ligado às redes sociais, né? Então ele tem essa Segura. questão poética também. Então, assim, Segura pra cá. lê e compartilhe, mas no balãozinho e no desenho. A gente achou isso bem bonitinho, assim, escolhemos como traga, assim, também o outro para como função, né? Ou seja, não sou só eu que vou ler e compartilhar. Você tem que ler e você tem que compartilhar também. Uhum. Normalmente a gente lê e compartilha hoje usando que canal? Hã? Celular, internet. Qual o canal que ele está sugerindo aí? A mensagem num balãozinho, né? Então, aí, ela é meio, tem essa característica, exatamente porque ele coloca em questão também a questão do canal. Em vez de colocar os canais tradicionais onde a gente lê e compartilha as coisas, pegou lá um canal arcaico, antigo,
que era mandar uma mensagem por um balão. Então, ela joga com essas duas funções, concordam? Alguém mais quer comentar o trabalho? Esse grupo, função emotiva. A gente pôs a imagem de uma mãe diante da filha. Bem visível a emoção que essa mãe está sentindo. Fica mostrando lá para a câmera. Pode comentar. É isso. A emoção da mãe diante da filha. É bem Aham. sensível. Alguém mais quer comentar? É emotivo, gente? Né? Essa questão da maternidade, da criança, é sempre um tema muito, muito emotivo. Esse grupo, qual o exemplo? Mostra. Explica, ela está rindo. Explica qual é a propaganda. Eu não lembro o nome. A gente achou que essa era predominantemente emotiva, porque dá a sensação de que ela está feliz por ela ler a revista. Ela pegou uma revista e colocou o conteúdo, pegou uma alegria para ela. Mas ela só É porque ela chorou tanto com a revista que ela acabou rindo. Certo, Ana Maria é o nome de uma revista. Então vamos lá. É função emotiva? É, porque está mostrando exatamente essa satisfação. E o próprio texto, a vida sorri para quem lê Ana Maria. Mas que outra função está aqui também? Hã? Metalinguística por quê? Um de cada vez, um de cada vez. Metalinguística por quê? Diga, você. Sobre a própria revista. É a revista falando, elogiando a própria revista. Muito bom. Então, ela usa uma estratégia, esse canal, para se autoelogiar, dando um teor emotivo. Tem uma outra aqui. Explica a outra. Essa aqui, ó. Essa aí passa a imagem deles felizes, né? E é uma propaganda de viagem. Então eles estão emocionados, felizes, já viajando na bicicleta, imaginando a viagem Aham. para o Rio de Janeiro. Tá. E por que você riu tanto na outra? Porque eu não suporto a revista. Tem mais um detalhe aqui. Alguém quer comentar algum detalhe? O que é essa tarja aqui? parece que tipo uma janela. Hã? Simbolismo da janela do avião. Uhum. Eles estão na Europa. Aham. Bicicleta parisiense. E eles fazem uma alusão ao Rio de Janeiro. Então, é o simbolismo da janela do avião. Ok, então, gente? Emotiva nesse grupo. A gente colocou isso aqui, que a propaganda é emotiva. Tá ligado? Ele escreve aqui uma sessão que é igualzinha ao mãe. Totalmente dedicada aos seus filhos. Ele está fazendo uma comparação com essa sessão com a mãe. Então, a gente chegou Gente. a estratégia que se usou para atingir as mães que vão comprar foi essa ideia. Aham. É uma propaganda do quê? Aham. Então é muito interessante a gente pensar a função emotiva. Acho que o clássico da função emotiva é propaganda de margarina, né? Que sempre que vai fazer a propaganda da margarina, mostra aquela família feliz com um cachorro pulando e tal. E na verdade está vendendo margarina.
né? Não tem nenhum sentido de que ela faça alguém feliz, né? Então, você liga, né? Você liga aquele produto a esse contexto. Então, fora o exemplo delas, que está realmente ligado ao lazer, que é a viagem, os outros é sempre meio apelativo mesmo, né? O uso da função emotiva, concordam? Qual de vocês? Nossa, é uma propaganda do Sem de Valsa. Aham. E, exatamente, ai que linda. Foi na primeira reação que nós tivemos quando participamos da propaganda. Foi despertar emoções fofas ligadas ao romantismo, romance, aí entra de namoro, relacionamento. E o Sem de Valsa também tem essa coisa, né, do romance. Hã? Cara, também o Sem de Valsa tem essa coisa, né, de ser um bombom que lembra o romance, já tem embalagenzinha lá do casal dançando. E na propaganda tem os dois bonequinhos, gente, não lembra Titanic? Ah! E aí tem coraçãozinhos e ainda tem um textinho fofinho assim, remetendo ao amor ou Sem de Valsa. Tem algo que está escrito próximo assim, o amor tem esse sabor, ou seja, o amor tem o sabor do Sem de Valsa. Mas a gente até identificou outras funções depois, mas a primeira realmente foi emotiva, porque a primeira efeito que ele despertou. Qual é a outra função que está aí? Metalinguística por quê? Remete a propaganda. Hã? É uma releitura do filme. Agora é importante, então, você tem que usar que toda propaganda da publicidade de mídia impressa, o texto compõe a imagem, compõe no descartar o texto. Não, claro que não. Às vezes a gente não pode ficar focado só na imagem em si também. E por que você está focalizando o tempo? Referencial à situação, do dia do namorado, ao amor. Aham. Quando ele fala que o amor tem esse sabor, é um complemento total à É imagem. uma propaganda fechada no período, não vou mandar essa propaganda no Natal. Aham. Vou ligar para o evento, a data. Então é interessante, quer dizer, a gente está vendo, o que eu falei assim nos diversos grupos, é que para a gente fazer como trabalhamos ali, por exemplo, na análise do Duchamp. A gente começou como fática pela escolha do material e passeou pelas outras e chegamos à conclusão que no final a ênfase da obra era metalinguística, o que é arte. Então, é interessante, sempre que está analisando, percorrer as várias. Então, ele quer falar do amor, ele usou N símbolos aqui do Dia dos Namorados, o coração, a rendinha, né, que são já também estereotipados, codificados, né? E também essa referência ao filme, que é a metalinguística. Mas a ênfase é emotiva no final das Não contas. escolhe a função última que é o receptor, que a mensagem toda da propaganda é levanta-te e compra. Exatamente, quer dizer, a gente não perder de vista o que nós estamos fazendo aqui. É decifrando, de certa forma, a estrutura poética das propagandas para identificar que artifício publicitário criou para te seduzir a comprar, a consumir o produto. O objetivo último da publicidade é conativo, é influenciar o receptor a consumir aquele produto. Mas a estratégia que ele usa para te captar passa pelas demais linguagens, né? Muito bom exemplo. Ok, então vamos passar agora para a função conativa. O que vocês escolheram, esse grupo? ênfase no receptor, que é a função tradicional da publicidade. Explica o que vocês escolheram. Elas escolheram não uma publicidade, mas uma matéria jornalística. Nós escolhemos essa porque ela causa um choque. A gente sabe que, né, pela matéria, que eles vão pegar dados. E a função dessa matéria, mesmo dessa forma, é exatamente essa. Gente, muito importante vocês ficarem quietinhas para poder ouvir. Aham. Então, concordam, gente? Né? A estratégia desse grupo terrorista é exatamente divulgar nas mídias situações de violência extrema e chocar mesmo a população, né?
deixar nesse choque, atemorizados com a capacidade, a extensão das violências que cometem, né? Altamente agressivo, conativo mesmo. Vamos lá, esse grupo, conativa. Pegou a foto de um muco de pulmão. Causou nojo, estranhamento do receptor. Né? Aqui o publicitário faz uma... O que ele selecionou? Uma representação do que seria um muco, né? Então comenta. Eu botei que essa publicidade enfatiza a função conativa que o estranhamento causado através do nojo. Ao ver essa representação de secreção do pulmão, provoca um receptor choque. Concordam? Ela pode ser também emotiva, no sentido de ser um desenho engraçado, que lembra também alguns bichinhos de desenho. Então, ela dialoga também com a emotiva, no sentido da caricatura, do exagero, né? E dialoga também com a animação, com os desenhos animados, que seria aí metalinguística, né? Vocês. Nós temos essa aqui. Assim, aparentemente já dá para perceber outras funções junto, mas nós consideramos que a que prevalece é a conativa. Por quê? Tudo começa da frase inicial, que diz, faça o teste do uso por 7 dias. Quer dizer, a partir desse apelo, nos convence a fazer esse teste, aí nós podemos ver a função emotiva, a expressão de satisfação, de ter usado todo o grupo, ter gostado. A gente pode analisar também a função referencial, explicando ali passo a passo, todos os dias da semana, representando o ensino, o sabonete. E a partir disso tudo tem a função principal de usar o teste novo. Parece que ele aposta nessa interatividade, de convencer que você usar tudo isso assim, jamais como coadjuvante. O principal é você usar. Ele usa aí o imperativo, faça, né? O imperativo é sempre conativo. No final, como uma frase também, está escrito embaixo. Sinta a diferença que 7 dias podem fazer, os e 12. Ela é conativa pelo sentido imperativo, faça, sinta, né? Mas, na verdade, a estratégia da imagem, dessas coisas, ela é muito emotiva e tudo. Então, ela tem essa ambiguidade mesmo, né? Difícil dizer nessa publicidade. Concordam comigo? Qual é efetivamente a ênfase, né? Vocês. Vamos lá. Esse grupo. A gente escolheu essa imagem, é uma imagem de propaganda de colchão, e a gente achou que ela fala direto com o receptor, que quando você olha assim, você não imagina que ela está escalando e ele está fazendo propaganda de um colchão. Mas ele fala aqui, muito alongamento, treino intensivo, yoga, vitaminas e melhor equipamento, mas nada disso adianta sem uma boa noite de sono no colchão euro. No dia seguinte estou pronta para outra. Então ele quer convencer você que você precisa desse colchão euro para as suas atividades diárias, assim, as coisas que você deseja fazer. Certo. Concordam, gente? Na verdade, todas querem convencer, aquilo que a gente colocou. Mas a estratégia é efetivamente interativa, realmente falando com o receptor? Acho que sim, porque quando ela fala você lê e você se identifica com aquela pessoa que precisa dormir também. Então você usa por isso que a gente chegou a essa conclusão. Você lê o eu, você não lê você lê eu. Se espera que a pessoa vai se identificar com essa pessoa que precisa dormir. Que haja realmente um convencimento. Perfeito. Vocês. A gente utilizou a propaganda mais clássica que existe, né? Que vai direto, dá informação direta ao consumidor, que é o preço.
Aham. Vai ter aqui, você não tem dúvida, eu não estou virando nada, simplesmente estou alegando o melhor preço, estou vendendo o preço. Ele tem uma informação aí, estamos aguardando sua ligação, estamos de plantão, né? E na parte de cima a imagem, ainda que politicamente incorreta, define diretamente o público daquele que quer falar, a família Loura e Linda. Aham. Então esses aspectos... É o consumidor de plano de saúde. Muito entender deles. Aham. Mas o foco é o seguinte, pode deixar, um propaganda de mercado que você vê na televisão. Chama 17, 20, é direto. Aham. Ele usa aqui uma estratégia muito parecida com quando eu falei do feirante que apela, que diz, olha o menor preço e tal. Mas usa aqui, e essa estratégia aqui, que você fez uma análise, qual a análise quando ele faz essa análise? Da típica família que consome e tal. Que função que está em evidência quando ele faz esse comentário? Arte e realidade, referencial. Quer dizer, significa que a pesquisa que eles fizeram sobre quem seria o público-alvo deles seria esse. Então, a referencialidade que ele usa, que o público-alvo dele é esta família que você colocou, classifica aí de novo. Loira e linda, né? E ele dá nessa família também a ênfase numa outra função, qual é? Loira, linda e feliz. Função emotiva. Tem um jogo de palavras, tem sem carência. Quando tem um jogo de linguagem sem carência, qual o jogo de linguagem que você está identificando? Você está usando a imagem, a foto, eu estou usando uma metalinguagem aí. Qual? De anotação, né? Certo. Porque carência pode ter um duplo sentido, não é? Vocês. Nós utilizamos, Esse foi é... difícil de achar, né? É difícil de achar alguma interação. Aí a gente estava verificando e eu achei essa propaganda de perfume, que aparentemente não tem. Deixa eu mostrar aqui também. Mostra ali para ele. Não, eu preciso para poder. E nessa propaganda de perfume tem uma abinha do lado com o cheiro do perfume, entendeu? Com o cheiro do... Então, a interação com o leitor é maravilhosa, né? Você está aqui interagindo literalmente com aquela folha abrindo, cheirando. A professora também fez a gente receber a questão fática que existe aqui, né? Existe uma outra forma de utilizar essa folha de papel, né? Colocou uma aba a mais, colocou uma percepção de cheiro. Uma essência, né? Impregnou uma essência. Né? Mas como a gente conseguiu uma coisa, um papel, uma imagem mais prática e incisiva, a gente quis colocar essa como metalinguística, como Conativa. Certo? Então é muito interessante realmente a publicidade. A questão da abinha, como ela falou, quer dizer, de você poder abrir, tem essa interatividade, você enquanto leitor, interage com a foto. E essa questão fática maravilhosa, né? O recurso da abinha, da essência. Então, as duas funções estão em evidência de modo muito especial nessa propaganda, muito transado, né?